Fala galera, acompanha o canal Mascarado Verde. Bom, vamos falar aqui sobre a vitória do Palmeiras 3-0 em cima do Internacional, mas eu vou focar mais neste vídeo sobre a entrevista do Abel Ferreira, porque mais uma vez ele veio com as mesmas falas de sempre. Ah, o calendário, o jogador tá cansado, a pausa, a mesma coisa, sempre as mesmas falas. Falou pouco sobre a questão tática do jogo. E também no início da entrevista ele falou uma coisa que para mim pareceu mais uma Leila Pereira 2.0, né? A gente viu naquela entrevista da Leila Pereira que ela meteu o pau no Palmeiras em si, né? Falando que sem ela o Palmeiras cai para a Série B, porque foi ela que não sei o quê, que eu. E dessa vez o Abel nessa entrevista, depois de uma vitória de 3-0, jogou bem, mas com alguns poréns. A gente vai falar depois sobre o jogo em si. Ele poderia estar muito leve, nós estamos na liderança do campeonato, né? Porque agora o Palmeiras é líder. Estamos na liderança, que não sei o que, trabalhamos duro, que podia exaltar o time, exaltar os jogadores. Ele nunca faz um elogio para o Endrick, mas quando o Rony fez o gol ontem, ele quase teve um. Não posso falar a palavra, que é um canal de família, mas. Entende? Você via no semblante dele a comemoração dele do gol do Rony, que realmente ele é apaixonado pelo Rony. Ele é apaixonado de coração, entende? Sendo que ninguém gosta do Rony, né? Ninguém não, né? Os Abelzetes, eles sempre seguem a mesma linha. Mas bem, no início da entrevista, ele me... Cara, eu vou soltar aqui, que é bem no começo. Eu vou colocar, a gente vai ver isso aqui na prática, para poder comentar em cima. Eu vou dar uma aumentada aqui, porque eu acho que deve estar baixo. Eu vou dar uma aumentada aqui. Vamos lá. Aqui, ó, eu tô no canal do Amit, todos os créditos aí pra eles aí. E tá no volume máximo, vamos soltar aqui pra poder ver o que ele vai falar. É bem o começo, porque chega não sei quem foi o jornalista aí, que fez uma pergunta que eu vi que teve gente que criticou a pergunta do cara e teve gente que concordou. Eu vi os dois lados. E eu vou falar assim, a pergunta dele não tem, assim, tanta mentira, né? Vamos soltar pra ver se vai dar pra escutar a pergunta dele aqui. Pode começar, Abel. Boa noite, Abel. Olha lá. Três questões só para você responder para o torcedor mais crítico. Poxa, o Abel insiste no Rocha. Poxa, o Abel insiste no Breno Lopes. Nossa, ele coloca 4 laterais em casa contra o Inter e o jogo termina 3-0. Gostaria que você explicasse o porquê desse esquema e o que aconteceu com o Luan, se é grave. Agora ele vai falar. Bom, a pergunta do cara é o seguinte: poxa, ele tipo, falou o que o torcedor mais crítico fica falando. Assim, ele tem razão. Quantos e quantos no questionário quando o Marcos Rocha fez a renovação aí? Mais um ano de Marcos Rocha. Muita gente falou, não, por quê? Que não sei o quê. Muita gente questionou. E quando o Marcos Rocha entra nos jogos, galera questiona, principalmente quando ele vai mal. Nesse jogo contra o Inter, ele não foi mal. Jogou bem. Gostei do posicionamento defensivo dele. Não apareceu tanto ofensivamente, já que ele entrou como um terceiro zagueiro ali, vamos dizer assim, né? E o Mike, às vezes, quando tava sem a bola, o Palmeiras voltava para fazer a lateral direita. Mas ele se comportou muito bem defensivamente. Mas muita gente questionou. Isso não é mentira. Você pode ver aí quando foi a notícia da renovação. E nos últimos jogos importantes que o Palmeiras teve, né? E o Marcos Rocha entrava, não, porque o Marcos Rocha não tem mais condição, não tem não sei o que, não sei o que. Não é mentira. Eu vi gente falando, não, por que ele não deveria fazer essa pergunta ou falar que é ele que tá falando, não a torcida. E tem muita torcida sim falando isso, né? Então não concordo com as pessoas que falaram que as perguntas, o questionamento desse jornalista é mentira, né? E ele fala também do Breno Lopes. Eu vi ontem, acho que foi no Não Importa Quem Diga, né? O Fernando falando que o Breno Lopes é a mesma coisa que o Rony. Eu não tiro a razão, né? Porque o que a gente vê o Breno Lopes fazendo, perdendo o gol, a bola, até o próprio canal do Amit, alguém, não lembro quem foi que falou, que a bola morre. Eu acho que foi o Egídio que falou, né?
A bola morre quando cai no Breno Lopes, porque ou ele joga pro fundo para dar a batida, ou ele tenta um passe que erra, sempre morre. Você pode reparar no jogo. A bola chega no Breno Lopes, ela morre ali. De alguma forma ela morre ali, né? Não dá continuidade, não tem coletividade, não, sabe? Não tem uma enfiada de bola, não faz uma coisa diferenciada, né? Não tem drible, não tem nada. Então assim, o Breno Lopes e o Rony, para mim, são a mesma coisa. Os dois, para mim, eles têm suas limitações em que não são bons ofensivamente. O Abel até falou, é cheira gol. Cheira gol, olha o tanto de gol que perdeu, né? Fez lá contra o São Paulo, porque foi um jogo atípico, um a cada 200 milhões de anos, né? Aquele tipo de jogo. Mas tirando isso, se for pegar todos os jogos, desde o Curitiba, Bahia, Atlético Paranaense, próprio Flamengo e agora o Internacional, o que que fez? E tanto ele como o Rony entrou praticamente todos os jogos, só não entrou contra o, acho, foi o Atlético Paranaense que estava suspenso, se eu não me engano, né? Então assim, o que que fizeram? Nada. Então para mim são 6 e meia dúzia, mesma coisa. Então não tem nessa pergunta do jornalista, eu não vejo mentira, lógico. Não seria o momento para falar isso, porque o time jogou bem, o Marcos Rocha jogou bem, ganhamos de 3-0, somos líder, tudo bem. Talvez não seja o momento, mas é algo que é fato e é real. A galera questiona isso daí, né? E no final da pergunta ele fala sobre a gente estar com os quatro zagueiros e mesmo assim vencemos a partida, né? 4 zagueiros não, 4 laterais, né? 2 esquerdos e 2 direitos. Quem é que já viu isso, né? Um time tá jogando com 2 lateral esquerdo e 2 direito no mesmo jogo. É incrível, né? Incrível. E aí vai ter a resposta agora do Abel, vamos dar uma olhadinha. Que torcedores é que você está a falar? Olha lá, que torcedores você está falando? Destes que nos vêm apoiar ou Desses que vêm nos apoiar, ou seja, quem vai no estádio, daqueles que ficam em casa num ou aqueles que ficam em casa no computador? computador, fazem um blog e criticam para influenciar os outros? Isso é que eu digo aos meus jogadores. Não se deixem influenciar. Não se deixe, eu digo para os meus jogadores, não se deixe influenciar. Mas você vai lá na academia do Palmeiras, está sempre ligado na Globo, que vive passando o dia inteiro falando mal do Palmeiras. Não se deixe influenciar, mas não tira da Globo o Palmeiras, pô. E vai dar entrevista para esses canais que ficam metendo pau, ESPN, Globo e não sei o quê. Então não dá para entender. Então tem incoerência aqui. Tem incoerência. Por torcedores que se calhar nem sócios são. Se calhar nem sócios são, ou seja, para você ser torcedor tem que ser sócio. Eu tenho que pagar, nem sei quanto que é o sócio. Eu vi que a galera tinha comentado que paga 700 conto, mas deve ter plano mais barato, né? Mas cara, imagina um cara que ganha um salário mínimo, que tá 1.300 alguma coisa, né? E o cara tem que sustentar a casa, né? A gente sabe como que é, tem gente que mora de aluguel e é palmeirense. E o cara que paga aluguel é palmeirense, trabalha ganhando salário mínimo e ainda tem que pagar, eu não sei qual que é o plano mais barato, eu vou falar besteira aqui, mas deve ser uns 200 reais, eu acho, sei lá. 200 reais pro Palmeiras. Aí ele tem direito sim de criticar. Só assim que tem direito de criticar, porque se você não pagar, você não tem direito de criticar. Então a gente vai levar isso pro dia a dia, né? Se você não, sei lá, se você não paga os streamers, você não pode falar mal de filme, né? Se você não paga, sei lá, um clube, não paga, não sei, qualquer coisa aí de assinatura, você não pode falar mal. Você só pode criticar se você paga. Por exemplo, Fórmula 1. Você não pode criticar mais a Fórmula 1 se você não assiste a Fórmula 1 TV. Se você assiste pela Band, você não pode criticar, você não é fã de Fórmula 1. Porque só quem assina a Fórmula 1 TV pode criticar a Fórmula 1. E aí? A corrida de Mônaco é horrível, sem graça, não tem ultrapassagem. Eu não posso falar, porque eu não assino a Fórmula 1 TV. Eu assisto pela Band. Então, assim, não tem sentido. Então, assim, ele pegou pesado, passou a entender que quem não é sócio, quem não é avante, não é torcedor do Palmeiras. Nem avante são. Nem avante são. E ficam em casa e o que fazem é criticar. Eu digo aos meus jogadores isto. E é por isso que temos um espírito de grupo muito forte. Se é para... Tem um espírito de grupo muito forte, mas nas primeiras críticas ficam aí choramingando, né? O Veiga sentiu as críticas porque a galera pega pesado. Quem que pegou pesado? O cara é um morto, tem lombriga. Você falar que o cara tem lombriga, você tá pegando pesado? Entendeu? Que eu saiba, ninguém ameaçou o Veiga. Alguém ameaçou o Veiga? Não, tem jogadores aí que são ameaçados aí. Vai lá no Corinthians, lá que tava acontecendo, né? Então, assim, o cara fala que o Veiga tem lombriga, pronto, não, tá pegando pesado, que não sei o que, não são avante, fica criticando, metendo pau.
Muita choradeira. O Palmeiras ganhou de 3-0. Eu não vou nem colocar o resto da entrevista do Abel, eu só queria focar nisso daqui, porque do jeito que ele falou, se você não é avante, se você não, né, você não é torcedor do Palmeiras e não é essa a realidade de mais de, eu diria aí, de 80% da torcida do Palmeiras não tem condição financeira, né? E quem mora longe? Entendeu? Quem mora longe? Eu não tenho condição, eu moro em outro estado, bem longe. Como é que eu vou lá no estádio do Palmeiras assistir o jogo do Palmeiras? Entendeu? Sendo que os ingressos acabam tudo rápido, que vendem primeiro para os avantes, e aí? Aí você vai de outro estado, é complicado, não é fácil não, não é fácil não, entendeu? Então, é uma fala para mim, Leila 2.0. É Leila 2.0, é um nível, eu não sei se ele tá andando muito com a Leila, tá se contaminando, tá, sabe? É aquele negócio, né? Quando você anda muito com uma pessoa, você fica meio parecido com a pessoa, então tomar cuidado aí que tá se tornando, né? A Leila humilhou o Palmeiras, agora o Abel humilha o torcedor e por aí vai, né? Mas vamos falar das coisas boas então do jogo, né? Porque isso daí não tem mais jeito. Vai ser sempre assim. Ele choramingando em toda a entrevista, já cansou. Por mim, esses canais, né? Não importa o que digam, a MIT, não deveriam mais passar as coletivas do Abel. Porque só porcariada, né? É só reclamação e essas falas aí entrando no nível de Leila. Então, por mim, se não tivesse, eu não sentiria falta das coletivas. Não sentiria, sério mesmo. Mas cada um faz o que quer com seu canal, deve dar audiência, né? Então eu vou começar até a passar isso aqui também, né? Pelo menos alguma coisa útil, né? Bom, o Palmeiras entrou com a mesma formação, sendo que o Gustavo Gomes ele tinha sido expulso no jogo contra o Flamengo e o Marcos Rocha entrou ali pela direita para fazer esse trio de zaga. Mesma formação tática. O Internacional, para mim, foi muito frouxo no jogo. Não jogou como Botafogo e Flamengo jogou, né? Então, assim, ele avançou, mas avançou de uma forma que não tinha triangulação e velocidade pelos lados. Como foi o Botafogo. O Botafogo chegou amassando, fazendo a triangulação ali no meio e lançando através das costas do Mike e também do Piquerez. Ou seja, ele encontrava sempre espaço. E no meio, quando o Luan avançava bastante, principalmente no jogo contra o Botafogo, eles faziam aquela triangulação com enfiada de bola pelo meio. Então, assim, tava muito vazado esse esquema tático. Mas como o Inter tava meio mole no jogo, se assim eu posso dizer, e também não tão com tanta velocidade, o jogo ficou mais ou menos no ritmo ali, que eu posso dizer, do jogo contra o Atlético Paranaense. Mais ou menos daquele ritmo. E eu acho que o Atlético Paranaense deu 1000 vezes mais perigo do que, a meu ver, que o Internacional. O Internacional teve 3 chances, se eu não me engano, no primeiro tempo e uma no segundo, se eu não tiver enganado. Perigosa, né? Chances perigosas. E o Everton salvou desta vez. Mas o Everton continua espalmando sempre a bola ali pelo meio, né? Isso é um perigo, né? Se você pega um centroavante esperto, né? É perigoso isso daí. Mas, a meu ver, esse esquema tático do Palmeiras, ele só se beneficiou por causa da forma que o Internacional entrou. Então, assim, desde o jogo do São... Vamos contar do Curitiba. Vou colocar os jogos do Palmeiras aqui. Deixa eu colocar aqui no Palmeiras rapidão. Já já a gente volta para essa tela. Ó, você vem aqui nos jogos do Palmeiras. Ó, Curitiba, cadê? Aqui, ó. Curitiba, São Paulo, Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense, Flamengo e Internacional agora. Então a gente venceu todos esses jogos, menos o do Flamengo, né? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias e 1 derrota, né? Jogando com esse esquema tático que nós tivemos aí. Contra o Curitiba, jogou ruim e venceu 2-0. Contra o São Paulo, jogou fino da bola como a gente nunca viu na vida, ganhou 5-0. Com esse esquema tático. Contra o Bahia, jogou ruim, a meu ver, e ganhou de 1-0. Contra o Botafogo, jogou pessimamente o primeiro tempo e jogou maravilhosamente o segundo tempo. Foi uma loucura, né? Não tem como você avaliar. O jogo foi bom ou foi ruim? Cara, foi meio a meio, né? Foi péssimo no primeiro tempo e maravilhoso no segundo. Então é difícil. Vamos colocar mais ou menos, né? Então, é desse jeito. Contra o Atlético Paranaense, que eu acho, ao meu ver, desses jogos todos, foi o mais parecido contra o do Internacional. Só que contra o Atlético Paranaense fez apenas 1-0, né? Contra o Flamengo foi um desastre total, né? E o esquema tático, o Tite é muito esperto. Ele não fez igual o Internacional. Vamos comparar, ó. O Palmeiras perde de 3-0 pro Flamengo e ganha de 3-0 do Inter. Com o mesmo esquema tático, né? Sem contar que estava com o Gomes ali no lugar do Rocha, né? E o que acontece?
O Tite ele sempre armou muito bem seus times defensivamente, bem encaixadinho ali e tal, e colocou os atacantes de velocidade ali e um centroavante matador ali. Então você tinha a turma da frente que saberia o que fazer quando recuperasse a bola e saísse para o ataque. Foi desse jeito, sem contar que estava jogando em casa, teve mais posse de bola e assim com a qualidade dos seus jogadores conseguiu trabalhar bem a bola e fazer os gols. Então assim, quando o Palmeiras pegar times que são mais fechadinhos e que tenha um esquema de frente do seu adversário com qualidade, vai dar problema, né? Os próximos jogos do Palmeiras vai ser Fortaleza, no dia 26, né, que vai ter a pausa agora. Fortaleza a gente não sabe, porque o Fortaleza vem aí numa queda, mas o Fortaleza é sim um time ajustado, só que ele não tá passando por um bom momento. Ele não volte contra o Palmeiras para o seu bom momento, mas não dá para você cravar, o Palmeiras vai vencer o Fortaleza. Você consegue cravar? O Palmeiras lá no Ceará vai vencer o Fortaleza? Eu não consigo porque é um time que oscila bastante. Se você, como eu falei, se você for pegar os jogos do Curitiba até o Internacional, teve alguns jogos desse que o Palmeiras jogou muito mal. Jogou mal contra o Flamengo, jogou pessimamente contra o Botafogo no primeiro tempo, jogou mal contra o Bahia e jogou mal contra o Curitiba, ao meu ver. Entendeu? Ele jogou bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Atlético, bem o suficiente contra o Atlético Paranaense, ficou meio a meio para um pouquinho melhor. E jogou bem contra o Inter, só que o Inter estava muito sonolento, não foi um time de raça, com vontade, que nós queremos ganhar, que não sei o quê. É só quem assistiu o jogo notou isso daí. Então não tem como você avaliar que contra o Fortaleza nós estamos jogando fino da bola e não sei o quê. Eu não tenho confiança. Aí nós temos o América Mineiro em casa, provavelmente deve ser no Allianz Parque. E o próximo é Fluminense e Cruzeiro. Fluminense em casa e Cruzeiro fora. A gente não sabe como é que vai estar o Cruzeiro. Fluminense jogando no Allianz Parque, para mim, tem chance de vencer, porque o Fluminense está perto do Mundial no dia 3 de dezembro. E a galera não vai querer entrar dura lá para poder se machucar e ficar fora do Mundial. Primeiro Mundial do Fluminense, né? Então, assim, eu acho que tem condições total de vencer todos os jogos, só com uma dúvida contra o Fortaleza, né? Se ele vencer contra o Fortaleza, eu acho que fica bem perto aí. Bem perto, fica muito bom na foto, apesar que tem os outros times aí. Então, contra o Internacional, eu vou voltar aqui pro jogo do Inter, pra gente finalizar essa parte e ir para outros assuntos. Aqui. O Palmeiras teve de posse de bola 39% contra 61%. Você fala, nossa, foi amassado pelo Inter. Foi bem assim não, né? O Inter ficou muito com a bola ali, mas não criou tanto assim não. Aí você vai para os chutes, por exemplo, total de chutes. 18 do Palmeiras contra 7 do Inter. Então o Inter ficou com 61% da posse de bola, mas chutou pouco, chegou pouco. Desses 7 chutes, como eu falei, 3 foram no primeiro tempo perigoso e 1 no segundo. Ó, chutes no alvo, são 5. Eu contei 4, né? 3 no primeiro e 1 no segundo. Teve mais um aí que talvez eu tenha perdido, né? Então foi poucos lances de chute, de perigos. O Palmeiras teve 10 chutes no gol e fez 3 gols, né? Poderia ter feito mais se a gente tivesse, por exemplo, um Luis Soares no lugar do Breno Lopes. Nossa senhora. Eu já falei aqui várias vezes. Se a gente tivesse desde o começo do campeonato um Luis Soares no lugar do Breno Lopes, o time do Palmeiras já teria 80 gols no campeonato e a gente estaria aí mais ou menos uns 10 pontos na frente do Botafogo. O que faz um matador ali, né? Porque receber bolas, os nossos atacantes recebem. É só você ver a quantidade de gols que o Breno Lopes perde e a quantidade de gols que o Rony perdeu durante o campeonato. Então você coloca um matador no lugar desses dois, de titular, desde o início. Então são fatos, né? São fatos, lógico. A gente entra aí na hipótese, né? Mas tem tudo para ser desse jeito, né? Então o Palmeiras tem 56 gols, levou 30, né? Ele é o segundo ataque, porque o do Grêmio tem 57. E se eu não me engano, o Grêmio joga hoje, né? O Palmeiras tem 34 jogos, é o time que tem mais jogos. O Grêmio tem 33 e joga hoje, contra o Corinthians, né? E, cara, esse jogo do Grêmio e Corinthians... Deixa eu ver se aparece aqui os jogos. Campeonato Brasileiro, aqui, ó. Deixa eu ver se aparece os jogos. Aqui, ó. Grêmio e Corinthians vai ser lá no Sul. Então, assim, pra mim, se o Corinthians vencesse, eu não ia achar ruim. Era um a menos, que eu acho que a gente tem que pensar na gente primeiro. Mas o Corinthians tem chance de ser rebaixado. Mas com a operação Salva Corinthians, Salva Santos, não adianta ficar sonhando com coisa que não vai acontecer, né? Eu queria que o Santos e o Corinthians fossem rebaixados, mas não vai acontecer. Então,
Corinthians vencendo, eu não acharia ruim, vencendo o Grêmio, que era um a menos na briga pra gente. A gente tem que pensar no nosso. Um empate ajudaria também, não é de mau sinal. Agora o Grêmio vencendo, aí já enche o saco um pouco, né? Red Bull, Bragantino e Botafogo. Aqui eu acho que o empate seria bom, porque os dois times iriam perder 2 pontos. Cada um ia perder 2 pontos aqui com o empate. Isso seria muito bom. Se você vier aqui na classificação, o Botafogo iria para 33 jogos e 60 pontos. Ou seja, um jogo a menos e a gente com 2 pontos a mais. Isso não é ruim. O Bragantino iria para 33 jogos também e 59 pontos. Ou seja, ele igualando a 34, iria para 62, né? Só que aí ele iria para 17 vitórias, a gente tem 18, né? Então, assim, um empate entre Botafogo e Red Bull Bragantino, seria o paraíso. E para mim, uma vitória do Corinthians também ia ajudar muito, né? Porque o Grêmio tem 59, iria para 62 se ele vencesse. Né? Iria para 34 jogos também. Então ele tá igualado a gente. Então ele só não pode, o Grêmio não pode vencer. Não pode vencer de jeito nenhum. A meu ver, né? Ele tem 18 vitórias também. Então é torcer para o empate ou para o Corinthians. Não tem jeito. Se a gente quer ser campeão, tem que ser desse jeito, né? E a briga lá embaixo, o Cruzeiro, né? Teve briga quando perdeu pro Curitiba. Só que ele tem um jogo a menos ainda do que Bahia, né? Que tem 37 pontos. O Vasco também tem um jogo a menos aqui, esses dois, né? Pelo que eu tô vendo do campeonato, eu acho que o Bahia será o rebaixado no lugar do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ainda se salva. E aí tem que ver se ele vai estar muito salvo lá contra a gente, lá na última rodada ou não. Então é uma incógnita. Como é que vai estar o Cruzeiro? Mas mesmo se o Cruzeiro estiver desesperado na última rodada, pelo futebolzinho que tá apresentando, a gente teria chance. Se jogar sério, né? Com vontade, com raça, com tudo, né? Tem chance porque o Cruzeiro não apresenta um bom futebol. Então é mais ou menos essa questão aí. E, bom, eu vou terminar esse vídeo aqui falando o seguinte. Senhor Abel Ferreira, né? Não precisava disso. Quando ele perde, que nem perdeu pro Flamengo, vem docinho na live. Uma doçura. Maravilhoso, né? Tranquilo, sem criticar, sem meter o pau, né? E aí ganha de 3-0 do Inter. É líder, tudo de bom. O Rony fez o gol, ele quase chorou de alegria lá, né? Porque ele ama o Rony. E isso me dá medo, né? Contra o Fortaleza. Quem é que será a dupla de ataque? Eu sei que ele não é louco de tirar o Endrick pra colocar o Rony e Breno Lopes no ataque, né? Ele não é doente. Não é possível, cara. Aí tem que fazer passeata pra poder ele ir embora. Não é possível. Eu acho que ele vai fazer isso. Agora, o Breno Lopes sair e entrar o Rony é bem provável. É bem provável, né? Mas como eu disse, os dois é 6 por meia dúzia, então o que a gente pode fazer? Mas eu não gosto do Rony, eu prefiro o Breno Lopes, no final das contas. Não dá, o Rony pra mim não dá mais. Não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Toda vez, quando eu vi ele lá na linha pra entrar lá, falei, meu Deus, não acredito, cara. Eu não acredito nisso, né? Apesar que o jogo tava 2-0, né? Falei, não, os caras não vai conseguir pelo menos empatar isso aqui, não. O Rony vai entrar, não vai fazer nada, a gente vai jogar com um a menos, mas a gente vai vencer o jogo, né? E você pode ver, o Rony não fez nada. O gol que ele fez foi uma jogadaça do Vanderlan. E o Vanderlan levantou a cabeça assim, ainda deu uma respirada fundo para caprichar no passe, né? O que falta nos jogadores do Palmeiras de frente é isso. Respira fundo, levanta a cabeça, dá uma olhada, sabe? Mais calma, né? O Vanderlan fez uma jogadaça, olhou, o Rony tava lá, que tava sozinho, que o zagueiro do Internacional, pelo amor de Deus, né? E aí só escorou pro gol. Eu acho que até eu que estivesse ali, eu tinha feito aquele gol, entendeu? Então, não é lá essas coisas. Não foi assim, nossa, o Rony fez um gol, meu Deus. Não, só colocou pra dentro o que era pra colocar, né? Então, não é pra tudo isso. Mas o Abel quase morreu, né? De alegria, né? Então, eu acredito que ele vai entrar, sim, no lugar do Breno Lopes contra o Fortaleza. Esse é o problema mais grave aí. Porque pra mim, ele... Cara, não vou nem falar mais nada do Rony, que senão os Ronetes vão ficar doido aí, né? Bom, e aí, o que vocês acharem sobre o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras é líder aqui, ó. Desde a terceira rodada, o Botafogo era líder. Pela primeira vez saiu, né? Por enquanto, que ele vai jogar hoje. Mas eu acredito que ele não vença o Red Bull. Quer dizer, ele tem chance de vencer o Red Bull. Porque o Red Bull, ele como eu falei no outro vídeo, o Red Bull, ele não tem... ele não é acostumado a ser campeão. Ele não tem. Isso é um título muito grande pra ele. Eu acho que... Eu tinha falado, ele vai chegar na hora H e vai dar uma tremida. Entendeu?
Não sei se vai ser contra o Botafogo hoje, como é que vai ser, mas é bom a gente ficar de olho. Mas eu não boto muita fé no Red Bull, não boto muita fé no Botafogo, apesar que ele vai pegar o Red Bull, então ele tem chance. Eu boto mais fé em Flamengo e Grêmio, né? E Palmeiras para ser campeão, um desses três. Mas esse campeonato tá sendo uma caixinha de surpresa, não tem como você cravar sempre fazer uma aposta. Eu não pegaria aí meu dinheiro e fazer uma aposta, né? Porque é uma caixinha de surpresa. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Seu comentário é muito importante pra gente, para dar engajamento. O like é fundamental para o canal crescer. A gente na luta aí, sempre fazendo esses comentários pós-jogo aí, né? Geralmente no dia seguinte, pra gente poder aí colocar em pauta algumas coisas importantes. Para mim, o mais importante de ontem foi a questão do que o Abel falou da entrevista, no início da entrevista aí. Do jeito que ele falou, eu acho que pegou muito mal para mais de 80% da torcida do Palmeiras, ao meu ver, né? Eu me senti ofendido. Como se eu não posso criticar o Palmeiras, eu não posso criticar o Rony, eu não posso criticar o Veiga, falar que ele tá com lombriga, porque eu não pago o Avante, né? Fazer o quê, né? Um grande abraço e até a próxima.